existe então uma postura que era da ADA, outra postura que era da Ferroviária. Como que culminou o fim da ADA? Foi por problemas financeiros, não tinha mais recursos? Porque assim, o estádio que ela usava era o Tenente Siqueira Campos. Municipal. O estádio municipal que é em frente ali ao cemitério. Isso. Né? A Ferroviária depois criou um outro estádio. Então eram 2 estádios. Dividiu a cidade nesse processo. E a pergunta é a seguinte, né? A Ferroviária era um time dos ferroviários, não da cidade, era dos ferroviários. E eu posso dizer que a ADA era um time mais ligado à população diretamente de Araraquara? Eu posso fazer essa afirmação ou estou equivocado no meu posicionamento? A sua afirmação ela não é errada, mas acho que também ela não é totalmente verdadeira, pelo seguinte, porque havia um compromisso, muitos araraquarenses da gema mesmo, né? Sim, como sim. a gente fala, são e eram ferroviários, né? Nós temos assim muitos ex-ferroviários, muitos já faleceram nos dias de hoje, mas sim. O que acontece é que talvez a ADA dividiu a cidade em termos de não só de participação política, mas de participação de futebolística. O que eu diria para você é que talvez os torcedores da ADA, as pessoas ligadas à ADA, eram muito mais fanáticos do que os ligados à Ferroviária. A cidade demorou para acolher a Ferroviária no seu universo, no seu dia a dia. Isso. E por que isso ocorreu? Então, eu nunca consegui explicar, cara. Quando eu mudei para cá, na década de 70, a ADA era só amador nessa época, né? Ela já não tinha mais futebol profissional. Sim. E ela terminou, como na sua pergunta, por dificuldades econômicas, né? Era muito difícil manter um clube na primeira divisão, um clube disputando o acesso com o dinheiro apenas dos sócios, como era na ADA. Na Ferroviária, tinha uma ajuda muito grande da contribuição dos ferroviários e da própria ferrovia. Então, não dava para competir economicamente a ADA com a Ferroviária. Entendi. Apesar de todas as dificuldades financeiras que a Ferroviária teve em toda a sua vida. A Ferroviária não nadava em dinheiro. É porque depois que saíram os ferroviários... Deu uma bela mexida na... Mas deixa eu só te contar a questão da divisão da cidade. Eu vim, né? Meus pais eram funcionários públicos, nós viemos morar na Avenida La Salle, como eu te falei, e eu fiquei sócio da Ferroviária. Eu aprendi a nadar na piscina da Ferroviária. Sim. Mas a gente era sócio do Araraquarense também. Olha que interessante essa história. E eu era muito mais amigo do pessoal da Vila Ferroviária, até por morar próximo, que ali a Fonte Luminosa faz divisa com a Vila Ferroviária. E eu frequentava muito pouco o Araraquarense. O clube que eu gostava era a Ferroviária. E eu sou sócio até hoje do Araraquarense. E até hoje, quando eu entro dentro do Araraquarense, eu não me sinto como pertencendo àquele núcleo de pessoas, porque eu fui criado junto com o pessoal da Ferroviária. Então, acho que a minha família, por exemplo, é um exemplo dessa dicotomia de como a cidade era dividida. Hoje não, hoje a Ferroviária, principalmente com a construção, com a ajuda do Edinho, do Juninho, de todo mundo, Massucato, todo mundo que trabalhou lá, Salmazo, os empresários que vieram, a construção da nova arena, todas essas coisas, hoje ela ela conseguiu ser uma unanimidade na cidade. Mas até pouco tempo atrás, ela era, e principalmente porque a Ferroviária, há uns anos atrás, amargou durante muito tempo times muito ruins e em divisões muito inferiores. Nós chegamos a disputar a B1. A B1. Né? Eu cheguei a comprar ingresso para ver jogo da Ferroviária que tinha 5, 6 pessoas lá dentro. E como a renda estava judicializada por credores, essas coisas, a gente comprava de sorveteiros em frente ao campo, né? Então a Ferroviária passou por muita dificuldade. A Ferroviária quase acabou, né? Assim, teve prestes, acho que o Valdemar Dessante, quando municipalizou, quando fez um decreto para que não pudesse ser destruído o patrimônio, essas coisas. A Uniara fez um esforço de ajuda também na ocasião, que acabou não dando certo, que era a aquisição do patrimônio, não sei se vocês lembram, né?
da aquisição do patrimônio para tentar viabilizar economicamente o clube, novamente acabou não dando certo. Depois a personalidade jurídica foi de uma sociedade anônima para melhorar a situação. A Ferroviária viveu muitos problemas. Hoje, graças a Deus, ela é uma unanimidade, mas ela, independente de qualquer coisa, quem era araquarense vive essa situação. De fora, a Ferroviária é o grande embaixador da cidade. Você fala, eu sou de Araraquara, nem pergunta, e a Ferroviária, como é que está? E o Bazani, e o Dudu, ela é uma... Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, parece capciosa, mas você acha que o povo de Araraquara abraça a Ferroviária? Hoje eu não tenho dúvida disso, mas até uns anos atrás, não. Até uns anos atrás era muito dividida a cidade. Acho que resquício dessas coisas que os pais contavam para as crianças, de que a ADA sim que era boa, de que a Ferroviária era o clube dos ferroviários, essa coisa toda. Existe, eu vou trazer para você uma tese do pessoal do curso de Ciências Sociais aqui da Unesp, que estuda bem esse fenômeno. A Ferroviária ADA como um fenômeno social, não como um fenômeno esportivo, que acho que explica muita coisa. Eu já conversei com o autor, né? No caso é uma autora, e depois eu pedindo autorização para ela de falar da obra dela, eu posso também um dia talvez até sugerir para que vocês tragam ela aqui para falar sobre esse estudo que ela fez. E é um fenômeno aqui na cidade, mas a gente conseguiu, graças a Deus, sobreviver, e a Ferroviária acho que é um dos grandes, Araraquara tem grandes amores, né? Eu, por exemplo, adoro o Inácio de Loyola, o Zé Celso Martinez Correia, talvez o maior teatrólogo que o Brasil já teve, a Ferroviária. Nós temos grandes figuras, né? Uma cidade muito rica culturalmente, a Gil Samara, pintores muito famosos como Paulo Mácia, Monteiro. Nossa, nós temos coisa muito boa aqui em Araraquara. Mas eu acho que a Ferroviária acaba sendo meio que um aglutinador hoje, graças a Deus, né? A gente lutou tanto para isso chegar. Agora, eu tenho eu vou dizer que é uma certa nostalgia do Campo Velho. Eu também sempre digo para as pessoas, hoje eu entro na arena, a arena é maravilhosa, né? Você não pode falar nada. A arena é um espetáculo. Mas a gente que ia no Campo Antigo, a gente Eu fui muito lá. Então, eu sinto saudade. Outro dia eu estava conversando com a Adilson Marchiori, o Bolacha. Eu sinto saudade de uma torneira que a gente tinha ali perto do placar antigo, que a gente tomava água na torneira. Na bica, na bica, é. Não, eu tomava água na bica. Então, assim... Aquela arquibancada de madeira dos anos 80, que eu fui assistir a Taça de Ouro. Eu fui assistir a Taça de Ouro lá. Puleiro. O Zé Roberto perdendo aquele pênalti contra o Atlético Paranaense aos 45 do segundo tempo. O jogo estava 0-0. Esse cara me chuta a bola lá no espaço, velho. O Roberto Costa era o goleiro do Atlético Paranaense. O jogo que eu mais lembro, né, se você perguntar, eu vi muito pouco o Bazani jogar. Quando eu vi, ele já era muito velhinho. Não é que era velhinho, ele já era muito veterano. No fim, eu acho que no fim, ele passou pelo Corinthians, né? Sim. Mas aí ele voltou para a Ferroviária. Ele ficou um ano e meio no Corinthians. Mas ele encerrou num jogo de despedida. Eu assisti isso a noturno. Eu preciso ver no placar, mas acho que é 72, 73, por aí, que foi a despedida dele num jogo noturno contra o Guarani. Ele foi no centro de campo, tirou a chuteira, deu a volta olímpica e tal. E eu mudei para cá em 70, então eu vi muito pouco o Bazani. Ele, nessa ocasião, ele já era mais reserva, essas coisas todas. Mas o meu grande ídolo, e o Dudu eu vi jogando no Palmeiras, né, porque ele foi para lá em 64. Meu grande ídolo foi o Sérgio Bergantin, o goleiro. Porque é outro cara também que tem uma retidão moral, além de ter Mas que também teve um azar quando foi jogar no Palmeiras. No Palmeiras não deu certo. Estreou contra o Santos, tomou 4-0. Eu assisti com esse jogo. Pelé acabou com aquele jogo. Eu, meu tio Negro e meu tio Arthur, nós fomos ver esse jogo, foi 4-1. Era 4-1, foi 4-1. Ou 4-0, eu não lembro. Tá vendo como futebol é sem você estar com documento? Nós fomos assistir a estreia do Sérgio contra o Palmeiras. Ele foi meu grande ídolo. E ele é responsável pelo jogo que eu mais emocionante que eu vi na Fonte.
Em 72, o Palmeiras e o São Paulo, o Palmeiras foi campeão paulista, o Campeonato Paulista era uma coisa muito diferente de hoje. E o São Paulo vice-campeão. E os dois foram invictos. Foi uma coisa, nenhum dos dois perdeu nenhum jogo. Você falou, mas se eles não perderam o jogo, como é que o Palmeiras foi campeão? Eram pontos corridos. E o último jogo do campeonato seria um Palmeiras e São Paulo, que teve um empate, e o Palmeiras tinha um ponto a mais que o São Paulo, foi campeão, o São Paulo foi vice. Mas quem é responsável por essa situação foi o Sérgio. Porque 2 rodadas antes desse jogo, os dois times estavam empatados e o Palmeiras foi jogar com o Guarani em Campinas e ganhou. E o São Paulo veio jogar aqui com a Ferroviária. Esse jogo terminou 1-1. O Toninho Guerreiro marcou o gol do São Paulo e o irmão do César, o Luizinho, que depois seria o maior artilheiro da história do América do Rio. O Luizinho. O pessoal chamava ele isso, Luizinho Tombo. Jogou no Palmeiras. Ele faleceu recentemente, teve um problema cardíaco. Ele teve um infarto. Ele empatou para a Ferroviária. Luizinho Lemos, isso. Mas o pessoal chamava de Luizinho Tombo porque tinha o Caio Cambalhota, que era o irmão deles. Luizinho Lemos. E aí, no finzinho do jogo, o juizão dá um pênalti para o São Paulo, no gol no ferrão da entrada, né? E eu falei, quem arrumou a bola foi o Pedro Rocha. Eu falei, já era, né? E ele bateu e eu estava desse lado, eu não vi o que aconteceu, mas eu vi que a torcida não gritou gol, a torcida do São Paulo. Na verdade, o Sérgio, não é que ele defendeu a bola, ele encaixou a bola. E ele machucou, ele fraturou a clavícula com essa defesa. Então esse jogo ficou um jogo épico, porque além dele ter defendido um pênalti do Pedro Rocha, ele ter quebrado a clavícula, ele indiretamente deu o título para o Palmeiras contra o São Paulo. Então toda vez que eu encontro ele na cidade, eu falo, poxa, você foi responsável por um dos jogos mais emocionantes que eu vi na Fonte Luminosa, porque os jogadores ficaram assim na meia-lua, né, que o juiz não deixa invadir, né? E quando o Pedro Rocha correu e bateu, ninguém gritou gol. E eu falei, mas o que aconteceu? Porque a gente estava longe, né? A Fonte, o estádio antigo, ele não era tão alto. Tão alto, isso. Então, na verdade foi a defesa. E o Sérgio tem essa sequência fotográfica dessa defesa que é muito interessante. Eu não sei se o Sérgio já veio aqui. Convidem o Sérgio, vamos trazê-lo. E pede. Ele tem uma documentação de álbuns que ele, a esposa e as filhas organizaram, maravilhosa, assim, uns 4, 5. É uma coisa espetacular a documentação de um período da história da Ferroviária que ele recortou tudo certinho. Outra pessoa que eu também sugiro para vocês é o nosso primeiro goleiro, que jogou o primeiro jogo, o Tino. Ele hoje Ele é professor de história, ele mora tem quase 90 anos, em Rio Preto. Se um dia vocês quiserem o Agostinho Brandi, eu posso pegar ele lá.